Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Para enfrentar a competitividade do mercado, os empresários devem ter atitudes flexíveis e criativas. Para enfrentar a concorrência, a palavra de ordem é inovação. E aqui no Rio Grande do Sul, as micro e pequenas empresas contam com o apoio do Sebrae para colocar em prática algumas dessas ideias. Para falar sobre isso, está comigo Marta Folha, gerente de empreendedorismo e inovação do Sebrae Rio Grande do Sul. Marta, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Marta, recentemente o Sebrae fez uma pesquisa com cerca de 400 empresas gaúchas e o resultado não foi, vamos dizer assim, muito animador, né? Eu tenho os números aqui de que 75% dos empresários não pensam ainda sobre algumas oportunidades de negócios e apenas 3% demonstram interesse em desenvolver novos produtos, né? A questão em pauta na pesquisa era relativa à Copa de 2014 e também às Olimpíadas que estão se aproximando. Esses resultados mostram alguma resistência ainda dos empresários em pensar em inovação? O importante é colocar que a inovação é sim essencial para o desenvolvimento ou para o aperfeiçoamento de produtos e processos. Para muitas empresas ainda, a inovação ela requer investimento, sim. E hoje, como que o Sebrae trabalha, né? O que o Sebrae disponibiliza para essas pequenas empresas que estão sediadas no estado do Rio Grande do Sul? Nós temos ferramentas de base, ou seja, consultorias tecnológicas que são disponibilizadas através do site, nos mais diversos temas, eficiência energética, meio ambiente, para melhoria de processo, para melhoria de produto, ou seja, consultorias tecnológicas que efetivamente poderão estar trazendo melhoria às empresas a partir da implementação. Depois nós temos a possibilidade do empresário participar de chamadas públicas de subvenção econômica, né? O que é a subvenção econômica? São recursos financeiros disponibilizados, não reembolsáveis, importante salientar, né, Cris, que são disponibilizados para pequenas empresas para que elas possam investir em projetos de inovação tecnológica, desde o projeto de pesquisa até o lote experimental, o lote piloto, né, passando pela comercialização pioneira. Nós já investimos no estado do Rio Grande do Sul nos últimos 2 anos, 2009 e 2010, mais de 30 milhões de reais nesse tipo de edital. No ano de 2009 nós tivemos a parceria com a FINEP e a Fiergs. Em 2010 o recurso foi 100% do Sebrae Rio Grande do Sul. Nós temos hoje 100 projetos selecionados. Nos 2 anos que essas chamadas públicas foram colocadas no ar, nós recebemos mais de 1000 projetos e pudemos contratar apenas 100, os 100 melhores projetos, em função de uma limitação de recursos, e a gente está falando aí de 30 milhões de reais, que são recursos que o empresário, ele apresenta um projeto de inovação tecnológica e com esse recurso ele implementa, seja contratando universidade, seja contratando especialistas de mercado, sendo contratando pessoas para trabalharem na empresa durante o período do projeto, né? Então eu vejo que os empresários, e a gente recebe muitos empresários que às vezes dizem, ah, Marta, mas inovação é uma coisa cara, eu não tenho recurso. Depende do que ele pretende fazer, né? Hoje existem linhas de subvenção econômica, ou linhas até de juros zero, né? Que são recursos, e aí sim é uma linha de financiamento, não é uma linha não reembolsável, ele paga por isso, né? Disponibilizadas através da FINEP, que é uma financiadora de estudos e projetos, e que o foco é inovação tecnológica. Então, depende de qual é a necessidade do empresário, né? Eu vejo que tem que facilitar o acesso, mostrar que é possível sim. E aí tem coisas menos complexas e coisas mais complexas, né? E por isso que eu estou falando em consultorias tecnológicas disponibilizadas no site e um edital onde o empresário apresenta um projeto. Esse edital de subvenção econômica, que se chama Inova RS, nesse momento, ele está fechado, né? Ele fechou em outubro de 2010 e nós fizemos a contratação dos projetos, então agora ele não está aberto. Nós temos um outro edital muito interessante que é focado na pequena empresa, que é o Doutor na Empresa, uma parceria do Sebrae com a FAPERGS, né? A Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, que ele tem como objetivo selecionar um doutor para trabalhar na pequena empresa, porque a gente acredita que essa pessoa vai estar sendo o catalisador desse processo, ou seja, como melhorar, pode ser um processo de produto, né, uma inovação tecnológica numa melhoria de processo ou de produto, ou até mesmo uma melhoria na gestão
do negócio, né? Então, essa pessoa vai ajudar o empresário a pensar em como inovar, no caso. Exatamente isso. E o que é legal é que esse doutor, ele vai trabalhar por até 24 meses na empresa. Quem apresenta o projeto é o empresário e quem indica o doutor também é o empresário. E aí tem algumas normas do próprio edital, de não ter vínculo com a empresa, né, esse doutor, de não ser parente do empresário, algumas coisas que têm a ver com, né, os princípios da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, né? Mas que é um processo público de seleção, é uma bolsa que esse doutor vai receber num valor de R$6.000 por mês, sendo que o empresário paga R$2.000 apenas por mês dessa bolsa, o restante quem paga é o Sebrae e a Fapergs, e tem aí a possibilidade de ter uma pessoa altamente qualificada, né, que já fez o seu doutorado, trabalhando numa pequena empresa. Hoje os números mostram que esses doutores eles estão na academia. E o grande desafio do Sebrae e da Fapergs é trazer esses doutores para trabalharem nas pequenas empresas, né? E a gente fala em pequena empresa, são aquelas empresas com faturamento até 2.400.000 ano, que é com base no faturamento aprovado pela lei geral, né? A gente vê aí então que é importante uma interação entre o público, o privado e a academia. Ah, com certeza. Para trabalhar a inovação. Para poder trabalhar a inovação é uma das parcerias, né? Aproximar a universidade através de projetos como esses, né? Tipo esse edital, ou seja, a Fapergs e o Sebrae uniram esforços para que pessoas que estão na academia, né? Doutores que dão aula à noite ou durante o dia, e aí tem que ver, porque esse edital, uma coisa legal dele é que ele requer que o pesquisador, no caso o doutor, tenha 40 horas semanais exclusivas para trabalhar na empresa, ou seja, ele pode ser professor universitário, ou ele pode dar aula à noite, mas que ele tenha essa dedicação das 40 horas para trabalhar na pequena empresa, né? Porque há necessidade dessa troca, dessa interação, né? E as consultorias tecnológicas também, elas são feitas por instituições científicas, né, ou técnicas, tipo nessas consultorias agora nós temos uma parceria com o Senai. Então as escolas técnicas do Senai, através do quadro técnico dos centros tecnológicos do Senai, prestam as consultorias tecnológicas para os nossos clientes. Então há necessidade em algumas demandas de aproveitar da capacidade instalada que se tem nesses centros tecnológicos, né, para fazer algum ensaio, para fazer algum teste de produto. Então, existe essa necessidade. Aproveita a estrutura. E nós catalisamos esse processo, né, de aproximar e também de remunerar parte desse valor, né, desse atendimento. O Sebrae paga uma parte, a pequena empresa paga 20% do valor do atendimento. E como é que funciona a seleção dos empresários? Uma vez lançado o edital, eles devem se inscrever e acontece uma seleção? Isso, o edital, esse do doutor na empresa, ele está aberto até o dia 15 de março. Ele está postado no site da Fapergs e os empresários fazem a apresentação do projeto, tem ali um resumo de um roteiro de apresentação de projeto, o empresário faz a apresentação desse projeto e indica o doutor. E aí, claro, passa por uma banca, tem os critérios já pré-definidos no próprio edital, passa por uma banca de análise, tem a publicação dos resultados, depois tem um período para recursos administrativos e depois sai a lista final dos projetos aprovados. Sempre com editais é uma chamada pública, ou seja, o empresário se candidata e aí tem que ver como que é a candidatura, né? Através da apresentação de um projeto, através da indicação de um bolsista. Nesse caso são as duas coisas, ele apresenta um projeto tipo, que tipo de melhoria ou que tipo de processo ele quer mudar na empresa dele. E a partir daí qual é o doutor que ele indica e que tem que ter formação na área afim, né? Para poder realmente implementar aquele projeto. E se bem pontuado, o bolsista será contratado pela Fapergs e a bolsa é paga pela Fapergs diretamente ao doutor. E ao final do processo é cobrado algum resultado, Marta? O Sebrae acompanha todo esse processo, por exemplo, nesse projeto tu disseste que são 24 meses. Ao final, tem uma prestação de contas, entre aspas? Sim, deve ter, né? É acompanhado através do cronograma, todo projeto ele tem um cronograma, né? E a partir das atividades previstas nesse cronograma, existe o acompanhamento tanto do Sebrae quanto da Fapergs para que aquilo que foi previsto no projeto realmente seja implementado, né? E ao final nós queremos sim ter êxito nesse projeto e abrir outras bolsas para que outros doutores possam trabalhar nas pequenas empresas e quem sabe vir a fazer parte do quadro, né, dessas pequenas empresas, um pessoal altamente qualificado.
A resistência dos micro e pequenos empresários muitas vezes é em investir com medo de que o lucro vai demorar ou talvez não vá vir. Uma resistência? Eu não sei se é uma resistência, ou às vezes até por desconhecimento, né? Eu vejo que o empresário de pequena empresa, ele faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? A gente fala que ele está produzindo, ele está comercializando, ele está indo no banco pagar, né? Essa é a realidade do nosso cliente, né? E pelo que eu percebo em reuniões com os empresários, há um desconhecimento de ferramentas que possam estar auxiliando ele nesse processo. E daí o medo, talvez, de dizer, mas eu vou investir, isso aqui vai retornar em 12 meses. Depende, por exemplo, uma consultoria em eficiência energética, né? Que a gente sabe que o custo da prestação de serviço ou do produto, né, para produzir a luz é um dos itens, né? Sim. Constantes desse valor, né? E nós já tivemos casos lá de fazer uma consultoria de eficiência energética que o empresário tinha um lucro de 10 mil por mês, uma pequena empresa, e ele aumentou o lucro de 10 para 15 mil reais fazendo uma consultoria de eficiência energética, ou seja, ele utilizou de maneira eficiente, ele teve um investimento sim, esse investimento demorou 6 meses para retornar, ou seja, ele teve que trocar todo o sistema de refrigeração da padaria dele, os freezers, o sistema de ar-condicionado, portas, uma série de itens, ele investiu 6 meses para retornar esse investimento, só que depois a lucratividade dele aumentou em 50%. E num item que é eficiência energética, né? Então, eu vejo que a gente tem que desmistificar, o acesso à tecnologia, ele está aí, sim, é possível para todos nós, né? E claro que eu falo em nome, né, com foco no nosso cliente, que é o empresário da micro e pequena empresa, que tem N atribuições, mas que tem como acessar, existem hoje, e o Sebrae é uma ferramenta de apoio e que disponibiliza, não só sensibiliza, mas que disponibiliza efetivamente uma consultoria, a participação em um projeto de inovação. Nós temos os agentes locais de inovação, que é um projeto onde agentes visitam as empresas, sensibilizando o empresário para a importância da inovação e depois auxiliam na implementação de melhorias com foco em inovação tecnológica. Ou identificam fornecedores, sejam universidades, centros tecnológicos, para atender aquela necessidade daquele empresário. Ou seja, é o Sebrae indo até a pequena empresa através dos agentes locais de inovação e não esperando que o empresário vá até o Sebrae para ver o que o Sebrae tem de ferramentas de inovação tecnológica, né? E aí também nós indo em busca desse empresário, né? Hoje ele está segmentado na região do Vale dos Sinos e na região metropolitana para os setores de metal mecânico, Serra, Vale dos Sinos e aqui na região metropolitana, aqui é tecnologia da informação e comunicação. No Vale dos Sinos é calçado e na região da Serra é metal mecânico. Então, esses setores, é uma experiência que a gente está fazendo nesse projeto, a ideia é ampliar mais para outros setores e para outras regiões, mas é também indo, né, sendo proativo, visitando essas empresas para levar conceitos de inovação tecnológica e que sejam acessíveis por esses empresários, né, e que realmente seja entendido e acessado, né, que seja, porque só sensibilizar sem disponibilizar a ferramenta também daí. E mostrando que a inovação pode ser feita de um jeito simples. Exatamente. Que não assim, necessariamente com altos investimentos ou só com tecnologia. Exatamente. Ou seja, muitas vezes em projetos que, para melhorias de processo ou de produto, o acesso é simples, o investimento, claro que depende do valor, para muitos pode ser um pequeno investimento, não, é significativo, né? Mas valores baixos de investimento e retornos em curto prazo de tempo, né? Para implementar melhorias que são básicas, seja para produto ou seja para melhoria do processo, né? Tu acreditas que a Copa de 2014 vai ser um motivador para que as empresas, os empresários queiram investir em inovação? Eu acredito que sim. Especialmente em quais setores? Voltado ao setor do turismo, né, todo que, não só o direto, mas o indireto, né, a parte de serviços, acredito que, né, seja um motivador de investimento das empresas nesses setores, não só os hotéis e restaurantes, mas o que está em torno disso tudo, né, a parte de transporte, de comunicação. O preparo também do capital humano, né, para receber esses turistas. Com certeza, não só no idioma, na abordagem, né, no conhecimento de dicas sobre a cidade, de pontos turísticos, né, que essas pessoas possam ser os grandes multiplicadores, né, e
e realmente fazer com que o turista fique mais, né? Porque o turista de Copa ele tem um tempo médio, né? Em função dos jogos, né? Já tem estudos sobre isso, mas que isso seja atrativo e que esse turista fique mais tempo na cidade, né? E isso, todos nós vamos ter um papel importante, né? De sensibilizar, de qualificar esses profissionais que vão trabalhando com esse turista, né? E tu acreditas que a inovação é um processo cíclico, que ela tem que estar se renovando e sendo pensada sempre? Eu digo que a inovação tem que estar no DNA da empresa, né? Seja inovação, e aí independe do setor, né? Porque inovação na estrutura organizacional, nos processos de gestão também é inovação, né? Seja na melhoria de um produto, na melhoria de um processo, na maneira de como prestar um serviço, ela tem que estar no DNA da empresa e é o que vai fazer o diferencial para essas empresas se manterem competitivas no mercado, né? É estar continuamente inovando. E a inovação, além de trazer um retorno financeiro, também traz um retorno para a equipe de funcionários e para a equipe daquela empresa, no sentido de motivar, de trazer mais inspiração também para o trabalho? É que muitas empresas adotam um sistema de ouvir os seus funcionários, os seus colaboradores, de onde é que estão as oportunidades de melhoria, né? E aí eu não falo como problema, eu falo sim como oportunidade de melhoria. Como que tu podes fazer o teu trabalho diferente do que tu faz hoje e que custo isso vai ter, né? Que isso é importante também avaliar, porque surgem, aí tem empresas que chamam da caixinha de sugestões, de caixas de melhorias, inclusive beneficia os funcionários, né? Um funcionário apresenta a sugestão de melhoria, ele quantifica quanto que é o investimento, qual é o prazo de retorno, isso é avaliado através de uma comissão, e aí se fazem premiações na empresa para reconhecer. E aí eu acredito que isso gera um clima de não da né, aquele coisa de competição, mas um clima de dizer, pô, a minha ideia foi aceita, foi implementada e hoje nós fazemos isso de uma maneira diferente graças à sugestão que eu dei ou graças à sugestão que um colega deu, né? Então eu vejo que isso estimula com que os próprios colaboradores da equipe estejam sempre pensando em como fazer diferente, como gerar uma economia ou como gerar um valor agregado para aquele serviço ou naquele produto que eles produzem, né? E eles se sentem, então, interagentes nesse processo também, né? De melhoria da empresa. É um processo interativo, mas também atuantes, né? Realmente fazendo parte daquele processo. Claro que em nenhum momento o fato de tu contar com a equipe interna, ouvindo sugestões, seja, né, registrando isso através de planos de ação, e aí tem empresas que adotam as mais diversas ferramentas, não quer dizer que a inovação, ou para fazer alguma melhoria, tu não precisa chamar alguém de fora, né? Sempre, e por isso o processo de consultoria, ou participar de projetos através de edital, selecionando, né, apresentando projetos novos, isso dá uma oxigenada também, né? E que muitas empresas também acham assim, não, a gente tem uma equipe interna para inovar, não precisa chamar fora, né? Isso tem que ter um certo cuidado. Sempre é bom trocar ideias com pessoas que estão fora do processo, né? Porque às vezes a gente está dentro e não consegue ver melhorias, né? Mas também reconhecer a equipe interna que está no dia a dia e sabe como que pode estar fazendo de uma maneira diferente, né? Então tem os dois, é um mix, né? É a equipe interna, mas também contando com a ajuda de profissionais de fora. Marta, antes de encerrar, tu gostarias de deixar algum contato para as pessoas que têm interesse em procurar o Sebrae para desenvolver algum projeto de inovação? Eu gostaria de deixar a nossa central de relacionamento com o cliente, que é o 0800 570 0800, e através do site do Sebrae, né, que é o www.sebrae-ifrs.com.br. Lá nós temos todas as ações que estão disponibilizadas para os nossos clientes, as próprias consultorias tecnológicas que eu tinha te comentado anteriormente, tem a grade dos cursos que nós realizamos nas 10 regionais onde o Sebrae está presente no estado do Rio Grande do Sul. Então, todas as informações que a gente tem disponível, elas estão lá no site e os clientes podem estar acessando. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode estar entrando em contato com o 0800, que a gente sabe que às vezes o empresário não tem tempo de entrar no site, pelo menos liga para o 0800, né, 0800 570 0800 do Sebrae, para esclarecer dúvidas ou para fazer solicitações de algum pedido que tenha interesse. Tá certo, então. Obrigada, Marta, pelas informações. Agradecemos também a sua companhia e até o nosso próximo encontro.